Fala galera, beleza? Gente, hoje é domingo e domingo é o dia do Espaço News, o dia em que eu falo das principais notícias que aconteceram durante a semana e que foram destaque. Mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje eu vou comentar sobre um assunto que na realidade esteve em alta nas últimas semanas, que foi o assunto e é o assunto de várias discussões no Brasil e no mundo inteiro, que é o racismo. Sim, racismo. Racismo é aquela coisa horrível, aquela coisa desagradável que os negros sofrem. Sim, os negros são vítimas do racismo todos os dias. Todos os dias são vítimas do racismo. E por causa dos últimos acontecimentos, esse tema esteve em alta. Nós tivemos o caso da aluna carioca, que foi vítima de racismo numa rede social, em que ela fazia parte de uma escola de alto nível no Rio de Janeiro, Laranjeiras. Ela foi vítima. Tivemos o caso do americano que foi cruelmente assassinado por um policial e isso gerou uma onda de revoltas no mundo inteiro e que fez com que, no caso, essa questão do racismo voltasse à tona e fosse discutida. E o bom disso é que nesses protestos que aconteceram no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, ele não foi exclusivamente participação de negros, mas tiveram outras pessoas de cor de pele diferente, brancos, amarelos, mulatos, negros. Teve como foi chamado, um arco-íris de pessoas reclamando, protestando contra o racismo no mundo. E assim, por que eu resolvi falar sobre isso? Porque aqui no Brasil, infelizmente, o racismo é velado. É um racismo que, assim, velado quer dizer, é escondido. Ninguém diz que tem racismo. Ninguém diz que aquela atitude é racista. Mas ela é racista. Extremamente racista. E eu posso até colocar que é tão racista como nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos é aberto. As pessoas são racistas mesmo, falam que são racistas. Aqui não. Aqui eles não falam que são racistas e agem como racismo, mas com racismo mesmo de ser preconceituoso, de falar, desculpa a palavra, merdas, entendeu? E dessa forma, a gente vê que o ser humano, ele tem uma coisa ruim dentro do seu peito que faz multiplicar isso. E é um racismo chamado racismo institucional. O que é o racismo institucional? O próprio Estado incentiva o racismo, as pessoas fazem a prática do racismo no seu dia a dia e não percebem que são racistas. E quando são questionadas sobre a atitude, elas se armam e se defendem de todas as formas possíveis. Eu não sou racista, mas a atitude é racista. A atitude é muito racista. E assim, o que me levou a fazer esse vídeo hoje? Eu fiz um vídeo já tem algum tempo atrás, foi na realidade ano passado, se eu não me engano, falando sobre o racismo inverso. Uma ideia racista falar que os brancos sofrem racismo. E eu questionei essa ideia, porque é uma ideia idiota, e apresentei fatos para dizer que não existe racismo inverso, que o racismo é exclusivamente contra os negros. Contra os negros. Eu mostrei todos os argumentos para mostrar que o racismo é contra os negros. Que é algo que surgiu com os negros e que hoje é feito com os negros. Eu mostrei isso. Só que hoje eu vou mostrar mais um pouco e vou fazer uma coisa, mostrar os comentários que eles fizeram nesse vídeo. O vídeo teve um total de 1.777 visualizações e 81 comentários. Foi isso que esse vídeo teve. 1.777 visualizações e 81 comentários. E esses 81 comentários são absurdos. Se vocês verem esses comentários, vocês vão ficar horrorizados. São de um grau de ignorância, são de um grau até certo ponto de maldade e são, sim, racismo. Racismo institucional, racismo escondido, mas é um racismo. E eu quis trazer esse vídeo para fazer isso. Mas primeiramente eu vou explicar o que é racismo inverso, como surgiu essa ideia, e que não existe racismo inverso. O racismo inverso, na realidade, surgiu como um movimento dos próprios racistas. Para quê? Para reduzir a argumentação das pessoas que lutam como racismo, que lutam contra o racismo. E eles se pautam, na realidade, numa descrição do racismo nos dicionários. Só que a descrição do racismo nos dicionários é uma descrição bruta que não entra na totalidade do que é o racismo. Nós temos que entender, na realidade, a origem da palavra e como ela está sendo empregada hoje.
E como ela é empregada hoje, não é igual ao que está no dicionário. Racismo não compõe todas as raças, porque não compõe. Racismo existe exclusivamente contra os negros. O racismo é contra os negros. Por que eu digo isso? Porque o racismo ele surgiu no momento em que os negros que viviam na África, os negros ali que residiam na África, eles começaram a ser comprados pelos brancos para serem levados para as Américas ou outras partes do mundo para trabalhar como escravos. Eles passaram de seres humanos para uma mercadoria, simplesmente uma mercadoria. Passaram a não ser mais seres humanos. Tiraram o que tornava eles seres humanos deles e tornaram eles apenas propriedades. Um objeto que quebrou, joga fora. Que eu posso fazer uso da forma que eu quiser, até quebrar. É isso que os negros se tornaram escravos. Aí as pessoas vão falar, mas a escravidão já existe há muito tempo. Sim, já existe há muito tempo. Existe a escravidão no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma. Só que o escravo, que era originário dessas áreas, ele se tornava escravo quando o que acontecia? Uma região perdia a guerra para outra, era dominada e eles se tornavam escravos. Só que com o passar do tempo, aquela população era somada à população que vencia e deixava de haver escravos. E é assim que funcionava. E na África também. A África, os escravos que tinham na África eram gerados através disso. Tribos eram derrotadas, a outra vencia e é que eles se tornavam escravos dela. É assim que era a escravidão. Mas com o passar do tempo, isso sumia. Só que a escravidão colonial, ela é uma escravidão nojenta. Vou falar a palavra nojenta porque é nojenta. É uma escravidão horrível, porque transformou o negro num objeto. E mesmo com a libertação, a liberdade que foi feita em várias partes do mundo, a cor da pele não permitia na realidade, a introdução dessa pessoa que vivia ali em escravidão há muito tempo dentro daquela sociedade. Ele é sempre visto como escravo, como uma pessoa que não valia nada, uma pessoa covarde, uma pessoa ruim, era visto dessa forma. Isso foi passando de geração a geração. E o racismo surgiu daí, de um preconceito, sim, um preconceito gigantesco. Um preconceito que aí surgiu o racismo. O racismo surgiu a partir disso. A partir disso a gente tem que ver o racismo historicamente e não numa tradução, num dicionário, numa linha de dicionário. Vamos dar um exemplo maior. Entra no ônibus. Entra um branco e entra um negro. O negro vai se sentar do lado de um branco e o branco vai sentar do lado do branco. A maior parte das vezes, a pessoa que senta do lado, o negro que senta do lado do branco, o branco levanta ou não gosta. No supermercado, o vigilante ele vai investigar o negro, mas não investiga o branco. E assim acontece. É dessa forma. É um chamado racismo velado, mas é racismo. E a gente sem saber, muitas pessoas sem saber, eles multiplicam isso, eles pegam esse racismo e vão passando de geração em geração. Até as piadinhas, o negão, o tição, são uma espécie de racismo. É racismo, porque é uma forma de você depreciar aquela pessoa. Ah, mas o branco também chama, branco azedo. Pô, olha só, a carga de um tição, de um negão, para o negro é muito mais pesado do que um branquelo azedo. Você pode até dizer, ele está com preconceito comigo. Porque preconceito, sim, preconceito contra um branco, preconceito contra a sua origem social, preconceito contra a sua religião. Aí é preconceito. Você trabalha com preconceito, sim. Um grupo de negros pode ter preconceito a um branco. Sim, pode ser, porque ele é um intruso. Eles vão olhar de uma outra forma para aquele branco, porque aquele branco está invadindo. Uma pessoa que teve um grupo de pessoas que teve todos os seus direitos negados. Isso é racismo. Isso é racismo. Por isso que eu queria fazer esse vídeo já há algum tempo. Eu só vou fazendo hoje porque eu vi os comentários absurdos que eu vou ler com vocês. Vamos dar uma olhada nesses comentários. Eu estou aqui na minha página do vídeo onde estão os comentários. A gente tem 81 comentários, como eu falei. Aí temos o comentário desse... O nick dele é Gwynny. Gwynny colocou assim: racismo é tirar conclusões sobre uma pessoa pela sua raça. Se você adivinha, ele botou entre aspas, que um branco corre correndo e você diz que ele está atacando, você foi racista. Gente, esse comentário, desculpa, eu tenho que falar idiota. Você vê um branco correndo e dizer que ele atacou uma pessoa, você não está sendo racista.
você está tirando conclusões apressadas, você está julgando uma pessoa sem saber o que ele fez. Isso não é racismo. De jeito nenhum. Olha só esse nível desse comentário. Esse aqui, até o comentário não foi racista, foi idiota. Porque é um comentário idiota, entendeu? É um comentário idiota, é um comentário de uma pessoa que não sabe o que está falando. Não sabe realmente. E assim, tem 8 pessoas que gostaram. São 8 racistas, desculpa. 8 racistas que gostaram, porque esse tipo de comentário, ele na realidade serve para minimizar o racismo. Ele serve para isso. Esse aqui é um. Vamos dar uma olhada no outro aqui. Arthur Fai. Já aconteceu comigo a situação da thumb do vídeo. Só não sei se fosse outra pessoa seria diferente ou não. A thumb do vídeo eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo, tá? Racismo inverno não existe. Aí a imagem de um banco está atrasado e a de um negro, um ladrão. Ele fez esse comentário aqui. Então, o Arthur, dá para ver que a pele dele é negra. Ele é mulato, não chega a ser bem escuro, mas é mulato. Então, isso acontece muito. Uma pessoa está correndo e é confundida com um ladrão. É diferente para um branco. Um branco correndo não vai ser confundido com um ladrão. Dependendo da situação, claro, depende da situação. Depende da situação, ele está correndo dentro de um local onde está havendo um assalto, ele está saindo correndo igual um maluco, ele pode ser realmente confundido, porque a situação ali é diferente. Agora, um negro correndo no local, que seja numa rua, as pessoas podem olhar, é ladrão. Então, isso aí é racismo. Um branco correndo na rua, não vão chamar de ladrão, dificilmente. Só se ele estiver muito mal vestido, e aí sim ele vai ser confundido com ladrão. Mas aí é preconceito, pode ser um preconceito. Porque tem diferença de preconceito e racismo. Racismo é preconceito só no nível superior. É um nível superior. Mas ele está envolvido dentro do preconceito. O racismo está dentro do preconceito. Só que o racismo é exclusivo contra negros. Um branco não sofre racismo. Mas assim, o exemplo que o Arthur disse é perfeito. Ele já sofreu. Mas vamos continuar. Eu tenho o Dead. Ele fez esse comentário aqui. E o comentário do Dead é: no momento que você define que um branco está correndo por um devido motivo, pelo simples fato de ser branco, você está sendo racista. Está pondo padrões e definindo como deve ser ou como você acha que é a cor. Cara, Dead, a sua concepção do universo é totalmente inversa. Você deve achar que realmente a Terra é plana. Você deve achar que a Terra é plana. Um branco correndo pela rua, dificilmente alguém vai achar que é ladrão. Só se ele estiver numa condição, vamos lá falar a verdade, uma condição que é assim, com roupas velhas, com a cara de doente ou a cara de drogado, aí sim eles vão tirar a conclusão que ele pode ser ladrão. Aí está sendo preconceito, não racismo. A branco não sofre racismo, porque o racismo é histórico, foi construído. Racismo é um preconceito exclusivo de você fazer essa afirmação. Você simplesmente está minimizando o racismo. Você está minimizando o sofrimento que os negros tiveram. Então, o seu comentário é racista. Você é racista. Até agora, todos menos o Arthur foram racistas. Vamos lá. Aí temos o NHLK. O problema nunca foi a cor da pele, o problema é a mentalidade de certas pessoas como a sua. Isso é realmente assustador. As pessoas não veram o quanto essa ideologia é perigosa. Sim, realmente, NH, a ideologia que eu estou pregando de combate ao racismo é perigosa, porque ela faz o status quo do branco ser continuado, do racista branco, vamos separar, racista branco ser destruído. Realmente, essa minha ideologia é ruim, que é a ideologia de combate ao racismo, que é estabelecer que o racismo existe, que o racismo é contra negros e que o branco não sofre racismo, porque não existe racismo contra branco. Isso é ideia, isso é um movimento dos racistas para minimizar o racismo que os negros sofreram e sofrem atualmente. Desafio você a ir num local todo vestidinho, bonitinho, se alguém vai chamar você de ladrão. Agora, desafio um negro não ir com uma roupa de comunidade, ele vai ser chamado de ladrão, como já acontece em várias partes do Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quer ver uma coisa, NH? Lá nos Estados Unidos, fizeram o seguinte comentário, só para você ver.
No caso, o comentário foi feito pelas autoridades. Lá, numa cidade norte-americana, foi falado que as autoridades disseram que todos têm que usar máscara. Com exceção dos negros, que não precisam usar máscaras, porque se usarem máscara, vão ser confundidos com ladrões. Quer? Quer mais? Quer? NH. Minha ideologia é perigosa. Não, a sua que é perigosa. A sua de minimizar o racismo. Isso é perigoso. Mas vamos continuar. Aí temos o Levi underline Arkeman. Ele fez o seguinte comentário: eu não posso falar nada, pois não sou negro e não sei sobre o assunto. Na verdade, eu tecnicamente não entendo absolutamente nada sobre o assunto. Esse aqui, desculpa, foi o melhor comentário, quer dizer, com a exceção do Arthur, foi o melhor comentário, porque ele não sabe nada. Então ele já coloca: eu não sei como comentar, não sei. Esse aqui está aberto a ouvir. Está aberto, é uma pessoa que está aberta a ouvir, é uma pessoa que não tira conclusões antecipadas, mas assim, ele não entende do assunto, ele pelo menos coloca que não sabe. Esse aqui é da minoria dos comentários que não foram agressivos. Mas vamos continuar. Aí temos o Lucas. Lucas comentou: na minha opinião, o racismo só existe porque os negros, entre aspas, têm preconceito com a própria pele. Caraca! Meu! Caraca, Lucas! Essa aqui é o prêmio idiotista do ano. Quer dizer que os negros, entre aspas, né, os negros, porque eles estão entre aspas, os negros, cara, quando você coloca alguma palavra entre aspas, você está destacando por alguma coisa e da forma que você está descascando, porque são alguns negros, é isso. Jesus, preconceito com a própria pele. Caraca, essa foi forte pra caramba, foi muito forte. Cara, Lucas, volta pra escola. Volta a estudar, porque o seu comentário é idiota mesmo, idiota. Eu estou colocando idiota porque é idiota mesmo, desculpa, é idiota. É totalmente ignorante. Como, assim, o racismo é surgido porque o racismo surge porque os negros têm preconceito com a própria pele. Não é porque eles são tratados como uma subespécie, foram tratados como mercadorias, em certas épocas, em certos períodos históricos, não podiam entrar em igrejas, não podiam frequentar as mesmas escolas, recebiam menos, eram vistos como subespécie. Ou, vamos lá para a África do Sul, foi na África do Sul com o Apartheid. Sabe o que é o Apartheid? É uma política de segregação em que o negro era visto como subespécie e não tinha os mesmos direitos que os brancos, eram vistos como inferiores. Existia até teses no século XVIII e XIX que explicavam que os negros não podiam ser tratados igual aos brancos. Tá sabendo? Tá sabendo? Então estuda, Lucas, estuda. Esse é fogo. A gente ler esse tipo de comentário idiota, ignorante. É totalmente ignorante, vai ser ignorante pra caramba. Aí temos o Bitch Lasagna, que fez o seguinte comentário. E quanto aos negros que escravizaram negros, e não vamos nos esquecer que os brancos também foram escravizados por negros. Brancos escravizados por negros até pode ter existido realmente. Vamos lá destrinchar esse mar de ignorância. Os negros que escravizaram os negros, já expliquei. Na África isso aconteceu, na Europa, na Ásia. O que acontece? Guerras territoriais. Quando acontece uma guerra territorial, um grupo luta com o outro. O perdedor, por normas que eram definidas, se não eram mortos, eram tratados como escravos, passavam a servir os vencedores. Mas com o passar do tempo, esses grupos iam sendo anexados à cultura, deixavam de ter a identidade que eles tinham anteriormente e passavam a ter a identidade nova. Rezavam para os novos deuses, tinham as mesmas práticas, isso acontecia. E a partir daquele momento, os negros, aquelas pessoas deixavam de ser escravas, ia se tornando apenas um povo só. Tá entendendo? É difícil de entender? Isso é história, é só você estudar. Aconteceu na Europa, na Ásia. O próprio Império Romano fez isso. Ele dominava várias áreas. Aquelas áreas, aquelas pessoas passavam a ser, depois de certo tempo, passavam a ser cidadãos romanos. Então isso acontece. E na África acontecia. Só que, com a introdução do português e espanhol,
inglês, isso aí foi deturpado, porque eles iam para a região, precisavam de mão de obra, compravam aqueles negros que estavam ali, que eram vencidos, e levavam para as Américas ou para outros lugares para trabalhar como escravos, e eles deixavam de ter a mesma denominação de escravos que tinham na região dele, ou na Europa, ou na África. Eles passavam a ser mercadorias, propriedades, objetos. Então havia uma diferenciação. O branco que foi escravizado na África, olha, até existiu sim, mas eles, o que acontecia? Como aconteceu, havia os vários reinos negros na Europa, na África, e eles lutavam com reinos em que a população era mais clara, não chegava a ser branco. Eles eram dominados também, mas acontecia a mesma coisa ali. Havia se mesclavam, se juntavam e formavam só um grupo étnico só, um grupo social só. Sim, aí você pode dizer, foram escravizados pessoas da Europa, da Ásia por negros. Sim, pode ter acontecido, mas era uma outra realidade, um outro mundo. Eles não eram vistos estritamente apenas como mercadorias. Isso mudou com o colonialismo. Entenda essa palavra, colonialismo. Então, colonialismo mudou a visão, porque ali estava entrando já as primeiras passos do capitalismo. Ganhar dinheiro. Time is money. Dinheiro é tudo, entendeu? Então, mudou-se essa visão. Mudou-se. Então, você, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, estuda, se informa. Vocês aqui são marionetes, são racistas velados. Estão falando muita merda. Mas vamos continuar. Aí teve essas respostas, nem vou entrar aqui, essas respostas, vamos lá. Aí temos Avengers. Você quer dizer que a cor branca não é cor racial? Isso somente aconteceria se não existisse pessoas de cor branca, pois até a cor amarela entra em modo de raça, pois é imenso o espaço de pessoas da cor amarela, assim como a cor vermelhada, não é vermelha, né? Apesar de não haver muitas pessoas com cor de pele vermelha, porém eu sou uma dessas pessoas. Mexeu a cor de pele é racismo, e sim, não importa a cor. É assim, vamos lá. Você começa a falar um monte de coisa confusa, quer dizer que eu falei que cor branca não é raça, um monte de besteira. Você está falando um monte de asneiras. Primeiro, a definição de raça é uma coisa muito questionável dentro da academia. Sim, por quê? Porque é a raça humana. Se existissem os neandertais junto com os humanos, aí seriam duas raças. Raça humana e raça Homo sapiens. Seriam essas duas raças. Mas é muito complicado. A gente usa raça para definir um branco, um negro, um amarelo, um vermelho, um pardo. Existe essa raça. Ainda se usa isso. Eu gosto mais de trabalhar com a palavra etnia. Etnia fica muito mais bonito, muito mais trabalhado, porque é etnia. Ele continua, a raça está dentro da raça humana, que está dentro raça, é raça humana, etnia está dentro da raça humana. É melhor trabalhado dessa forma. O que atrapalha, na realidade, é a definição de dicionário. Dicionário é uma definição bruta. Você tem que trabalhar etimologicamente a palavra. Ver a origem da palavra e ver como ela está sendo utilizada atualmente. Entendeu? É isso o problema que vocês não entendem. Vocês estão pegando de uma forma crua a palavra e tentando definir pela palavra dessa forma. Sol. O sol está brilhando. O sol é uma estrela. Você sabia disso? O Sol é uma estrela, mas nós chamamos nossa estrela de Sol. O nome da nossa estrela é Sol. Como o nome da estrela que fica em Alfa Centauri é próxima Centauri A, próxima Centauri C, próxima Centauri B. É essa amada próxima Centauri A, próxima Centauri B e próxima Centauri C. É o nome da estrela. Você está num planeta na próxima Centauri C, que é a estrela mais fria, é a vermelha. Se você estiver lá num planeta vivendo, você falar o próximo Centauri está nascendo. Você vai falar isso. Ou você vai falar, a próxima está nascendo. É isso, entendeu? É uma definição. Estrelas têm definição. Cada estrela tem um nome. A nossa estrela chama-se Sol, igual racismo. Racismo virou, a utilização da palavra racismo, ele está trabalhando como preconceito, contra um preconceito extremo contra o negro. Você pode falar o preconceito contra a raça amarela, que isso existe. Não podemos chamar de racismo, porque mesmo assim ainda é menor, muito menor que o negro sofre.
e sofreu. Muito menor. Isso, sabe, você tá falando um monte de asneira, tá? Tá falando um monte de asneira. Eu acredito que você deva ser uma adolescente. Se não for adolescente, eu fico preocupado. Até por causa no caso, o avatar que você está usando. Até por causa desse avatar. Eu aconselho a você estudar mais um pouco. Estudar. Racismo tem a ver contra o preconceito extremo contra o negro. E não contra o branco, o amarelo, o vermelho, o índio. Não tem. Apesar de eles receberem preconceito, tem preconceito contra o índio? Tem muito. Preconceito contra o amarelo? Tem muito. Preconceito contra o branco é o menor que tem. É muito menor. Se a gente fosse botar numa escala de 1 a 10, ele receberia 1. O negro é 10. O amarelo e o índio, que é o vermelho, pele vermelha, vamos lá, é 5, 6. Eu for uma escala de 1 a 10. Isso eu estou falando. Mas vamos continuar. Aí temos aqui Eduardo Anime BR. Ele comentou o seguinte: eu vi seus argumentos e você só fala coisas como negros foram escravizados, tratados como lixo, você não sabe como é, mas a gente não está falando que racismo contra branco é predominante ou que tem alguma história de brancos sofrendo. Não. A gente só está falando que pode ter algum dia que um negro quer ofender um branco só pela cor vai ser racismo, concorda? Mas racismo contra branco não existe só no Brasil, mano. Tipo, você usa os argumentos de que negros sofreram muito mais. A gente só tá falando que pode haver uma possibilidade de um negro ofender um branco só pela cor. Não quer dizer que ele vão ter racismo historicamente. Até agora foi um comentário assim que quis defender o racismo inverso, assim, mais coerente. Vamos lá, coerente que eu estou falando, ele conseguiu passar as ideias dele. O Eduardo, um negro pode ofender um branco pela cor da pele, sim, mas isso não é racismo, isso é preconceito. Entra na cadeia de preconceito. E eu já expliquei o que acontece. O negro, tudo que eu falei, que você colocou, é historicamente. Eles sofreram tanto, mas tanto, foram tratados como mercadoria tanto, e eles aí, e hoje historicamente, as pessoas trabalham com essa ideia, com esse preconceito contra o negro, que é racismo. O branco não sofre racismo, o branco sofre preconceito. Vamos falar uma coisa? Eminem, conhece? O Eminem sofreu preconceito contra os negros. Por quê? Porque ele é um rapper, ele vivia na cultura negra, ele vivia aquela ideia dele de mundo que os negros vivem. Ele gostava do rapper. E o rapper surgiu com os negros americanos. O rapper surgiu ali. Mas ele gostava tanto, mas ele sofria um preconceito dos negros que estavam ali violento. Eu falo preconceito, não racismo. Porque não existe racismo contra branco. Preconceito. O que aconteceu? Ele humildemente lutou contra aquilo, ele abriu a visão dos negros dali. Ele conseguiu mostrar para aqueles negros que ele não queria roubar, não queria ofender ninguém, e eles aceitaram o Eminem. Eminem passou a ser aceito ali, entendeu? Passou a integrar aquele grupo ali. Tá entendendo o que eu estou mostrando? Tá entendendo? Eminem nunca disse para ele que ele foi vítima de racismo. Ele só não foi aceito. E o Eminem sabe que aquele grupo de negros, os negros dos Estados Unidos, sofreram muito e ainda sofrem. Olha a diferença. O Eminem é aceito nele numa boa. Como aqui no Brasil. Tem pessoas que o samba, pagode, é de origem negra. Mas muitos brancos gostam, adoram. Vê se eles são tratados mal ali naquelas comunidades. Não são. Tá vendo a diferença? Eles podem até sofrer preconceito, porque eles não têm a cor negra, não têm a negritude, não passaram naquela cultura que eles passaram, mas esses brancos respeitaram os negros ali e passaram a se integrar naquele grupo. Tá vendo a diferença? Aqui no Brasil, o racismo existe, e racismo velado. Nos Estados Unidos é aberto. A diferença do velado e o aberto. Nós temos o velado, mas aqui nós temos. É isso que eu quero que você entenda, Eduardo. Porque você veio aqui fazer um comentário. Realmente nunca vai ver um preconceito histórico contra o branco que não existe. Vai acontecer algum caso aqui de preconceito contra o branco.
preconceito. A palavra certa é preconceito e não racismo inverso. Sim, pode haver preconceito e existe preconceito contra o branco, mas racismo não existe. Racismo não existe. Acho que vocês têm que entender que racismo não existe, mas preconceito existe. Racismo está dentro do grupo preconceito, porque é um específico contra os negros, mas contra os brancos é preconceito geral. Como existe preconceito contra o status social, existe preconceito como religião, existem vários preconceitos. Sim, mas o racismo não existe. Racismo contra branco não existe. Isso não existe. Assim eu encerro os comentários. Existem muito mais comentários horríveis, agressivos nesse vídeo. São comentários assim que eu me pergunto, nossa, por isso que o Bolsonaro se elegeu. Por isso que o Bolsonaro se elegeu. Mas sim, eu ainda tenho esperança que essas pessoas compreendam. Porque de todas essas pessoas que fazem comentários aqui, todas elas, eu acredito na possibilidade de que eles revertam essa ideia ridícula e idiota. Eu acho que revertam. Mas assim, é preciso sim que a ideia do racismo seja trabalhada, seja divulgada, a gente trabalhe essa questão do racismo inverso, que isso não existe. A gente precisa sim unirmos todos nós, brancos, negros, amarelos, vermelhos, para trabalhar contra o racismo. Porque a gente trabalhando o racismo, a gente trabalha o preconceito contra as outras etnias, entendeu? Contra o branco, contra o amarelo, contra o vermelho. Entendeu? A gente trabalha contra essas ideias de preconceito contra as outras etnias, contra as outras raças, entre aspas, entendeu? A gente trabalha com isso. Então é preciso sim que a gente trabalhe e a gente lute contra isso. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre o racismo, falei que o racismo inverso não existe. Também comentei sobre os comentários que havia no vídeo do racismo inverso, não existe. Falei, comentei e expliquei sobre esses comentários. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau!